eu sou Frederico Costa, sou professor da Universidade Estadual do Ceará e coordenador do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. E também faço parte do GEPOSH. Estou aqui para falar de uma coisa muito importante, em especial para a nossa classe, né, os trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, 21 de fevereiro, há 174 anos atrás, era lançado o Manifesto do Partido Comunista, obra de dois jovens alemães, Karl Marx, de 30 anos, e Friedrich Engels, de 28 anos. A obra foi encomenda da Liga dos Comunistas. Pretendemos, com esse vídeo, iniciar uma série de conversas sobre o Manifesto do Partido Comunista, principalmente porque é algo muito importante, já que o capitalismo, né, na sua forma imperialista, demonstra que é incapaz de sanar os males gerados por ele mesmo. Nesse vídeo, nós falaremos sobre o contexto histórico que fez surgir, né, que deu condições para o aparecimento do Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista é um marco histórico, porque pela primeira vez o proletariado, né, apresenta-se de forma independente na história. Como de forma independente? Apresentando o seu programa político, né? E o que é o proletariado? O próprio Friedrich Engels, numa nota ao manifesto, a uma edição do Manifesto Comunista, a edição inglesa de 1888, assim define o proletariado, né? Ele vai dizer: por proletariado, a classe dos assalariados modernos, que não tendo meios próprios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Né? E o proletariado, é claro, se opõe à burguesia, né? E ele vai dizer, por burguesia, entende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social que empregam o trabalho assalariado. Né? Então, dentro dessa primeira aproximação, proletariado, né, o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras assalariados. Então, vamos falar sobre o contexto histórico e vamos utilizar dois textos básicos. Um texto que não há ainda tradução em português, só em espanhol, é do Fernando Claudin, né, que é Marx e Engels e a Revolução de 1848, certo? E nesse texto ele vai falar de como era, né, o que aconteceu em 1848, né, que é a chamada Primavera dos Povos, né, uma revolução que ocorreu na Europa, que teve repercussão, inclusive, em outros países, fora da Europa, né, principalmente da Europa, foi na Europa continental, e como isso, né, o que ocorreu. Okay? Ele vai dizer aqui: iniciada em Paris, a revolução se propaga como um rastilho de pólvora a maior parte da Europa continental, entre o Atlântico e as fronteiras russas. Em um primeiro momento, parece que vai estender-se à Inglaterra. Na França, se envolvem, a partir da França, além da França, se envolvem no torvelinho a Prússia, a Áustria, a Baviera, a Saxônia e demais estados da Confederação Germânica. Os territórios polacos ocupados pela Prússia. Boêmia e Hungria, que tentam desembaraçar-se do jugo austríaco, em particular a segunda, isto é, a Hungria, cuja guerra nacional revolucionária se prolongará durante um ano. A Itália do Norte e Lombardia, ocupada pelos austríacos, e todos os estados italianos. O reino da Sardenha, né, Piemonte, estados do Papa, né, os chamados estados papais, Reino de Nápoles, etc. É a revolução mais europeia de toda a história da Europa, dirigida, né, no primeiro momento, contra as monarquias absolutas ou reacionárias, contra o sistema da Santa Aliança, né, que foi o sistema que emergiu depois da derrota de Napoleão Bonaparte, e contra todas as
sobrevivências feudais em geral. Tem, ao mesmo tempo, um filo, né? Uma tendência antiburguesa, né? Um fio reconhecidamente antiburguês, que é reconhecido por todos os protagonistas. O medo das forças da velha Europa ao fantasma do comunismo, que Marx, né, e Engels evocam nas primeiras linhas do manifesto, se faz virulento, porque o fantasma parece se corporificar. Os proletários estão nas primeiras filas dos insurreitos de Paris e Berlim, de Viena e Milão, e exigem algo mais que sufrágio universal. Em junho de 1848, Paris é teatro do primeiro grande combate da história entre burguesia e proletariado pelo poder político. A luta de classes, né, se desenvolve e se combina com as lutas de libertação nacional e os conflitos entre as potências, resultando em um processo revolucionário internacional, né, de grande complexidade, certo? Então, foi uma convulsão, né, um processo revolucionário que mobilizou imensas populações, né, que diversos setores sociais, a burguesia, a aristocracia, os camponeses, né, a pequena burguesia das cidades, e aí vai surgir um novo sujeito social que vai participar efetivamente, que é o proletariado, né? E o objetivo da Liga Comunista é apresentar os interesses imediatos e históricos do proletariado. O outro autor, esse em tradução, que é o Eric Hobsbawm, nesse texto aqui, né, A Era do Capital, 1848-1875, certo? E ele vai ilustrar, né, mais ou menos, algo também referente à Revolução de 1848, né? E ele vai dizer o seguinte: na França, o centro natural e detonador das revoluções europeias, a República foi proclamada em 24 de fevereiro. Em 2 de março, a Revolução havia ganhado o sudoeste alemão. Em 6 de março, a Bavária. Em 11 de março, Berlim. Em 13 de março, Viena. E quase imediatamente a Hungria. Em 18 de março, Milão e, portanto, a Itália, onde uma revolta independente havia tomado a Sicília. Então, veja, como foi generalizado esse processo revolucionário. Né? E nesse processo revolucionário ocorre, né, o surgimento do Manifesto do Partido Comunista. Por que é importante associar essas duas coisas? Porque o comunismo não é só uma criação das mentes formidáveis de Marx e Engels. Né? O comunismo, como eles mesmos vão evidenciar, expressa um processo histórico, expressa uma tendência histórica, expressa o surgimento, a potenciação de uma nova classe social, do ponto de vista econômico e político, que, pelas condições sociais do próprio capitalismo, tem a capacidade histórica de superar o capitalismo. Né? Então, para isso, o proletariado, né, se expressa por meio de um programa político. Né? Um programa político que também está fundamentado numa teoria revolucionária, numa compreensão de como a sociedade funciona, quais são as raízes de suas contradições e as potencialidades, né, presentes da sua superação. Então, o Manifesto Comunista, que completa 174 anos, foi apresentado no dia 21 de fevereiro como um programa do proletariado. Né? E essa data é muito importante. Assim como a burguesia teve os seus manifestos políticos, teve os seus teóricos expressos no Iluminismo, expressos em Rousseau, em Voltaire, né, e outros grandes pensadores burgueses, o proletariado também tem os seus pensadores, também tem o seu programa, né, também prega, né, tem a sua independência de classe, no sentido que o proletariado tem uma perspectiva que não é a perspectiva da aristocracia, que não é a perspectiva da burguesia, que não é a perspectiva da pequena burguesia, certo? Então, ficamos por aqui e até a próxima.